Boa tarde, pessoal! Estamos aqui e eu estou muito feliz de estar falando com vocês hoje. É o nosso primeiro podcast aqui nessa sala, nesse ambiente, e nós já estamos com duas figuras maravilhosas. Duas pessoas que nós hoje vamos conversar, né? E hoje nós vamos dar início a uma série de conversas que irão retratar o nascimento da Igreja Mevã de Telêmaco Borba, que irá inaugurar a sua sede dia 12/12 de 2024. Então, aqui comigo hoje estão pastor Gilberto Arcanjo e pastora Suelene Arcanjo, mais conhecidos comigo, por mim, como o pastor Giva e a pastora Sol, né? Esses são do meu coração os meus pastores. E eu quero apresentar eles, quero que eles se apresentem também, né? Quero cumprimentá-los. Boa tarde, pastores. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que tá, assim, a expectativa de vocês? Vou falar uma frase de um amigo meu. Existe muita alegria na minha felicidade no dia de hoje, nesses dias que antecedem, né? A gente não chama que vai inaugurar uma igreja, mas nós vamos dar continuidade naquilo que a gente já vem fazendo no secreto. Então é isso que... Esse é o nascimento de uma igreja para ser relevante dentro de uma cidade, para fazer a diferença dentro da cidade. Então, a proposta que o Senhor colocou no nosso coração é não ser só mais uma igreja, mas ser uma igreja relevante e uma igreja onde vai influenciar dentro da cidade, tanto na parte espiritual como na parte material, principalmente, estabelecendo o governo de Cristo. Esse é o principal objetivo, estabelecer o governo de Cristo dentro de uma cidade. Então, é uma missão. Sei que nós contamos também com outras denominações para que esse projeto se torne único, porque a Igreja de Cristo é uma só. Existem várias denominações, mas a Igreja de Cristo é uma só. E esse é o nosso objetivo. E existe muita alegria na nossa felicidade. Eu imagino. Eu também sou muito feliz e grata por estar participando dessa alegria, nessa felicidade. Oi, pastora, tudo bem contigo? Eu tô bem. Eu faço das palavras dele as minhas. E assim, eu tô com meu coração assim, amigo, sabe? Vendo algo que passou por algum tempo gerando, nascendo, né? Então eu acredito que a gente tá para somar aqui na cidade de Telêmaco Borba como reino do Senhor, né? E assim, tô muito feliz, sem palavras. Feliz. Que bom. Nós estamos caminhando com vocês, né? Eu e o meu esposo Renan, mais de um ano já, e a gente sabe, conhece muito bem e eu nem vou começar a falar muita coisa, porque senão eu já vou estragar chorando já. Mas o nosso carinho por vocês a gente conseguiu achar um lugar, pertencer, né, a um lugar, né, uma família. Então, vocês para nós são muito importantes. Vocês fazem o papel de pai e mãe espiritual nosso, com certeza. E acredito que, assim como eu, né, como eu, meu esposo e a nossa família foi alcançada, né, através da vida de vocês, lá dentro daquele ambiente onde está sendo, né, gerado, já foi gerado e agora vai nascer em um ambiente material, né, uma estrutura de um local, com certeza muitas vidas também serão Amém. alcançadas. Amém. Nós como cremos nós fomos. nisso. E esse é o chamado, né? E esse é o nosso chamado, né? Deus nos chamou. Jesus, enquanto ele dava as direções para os discípulos, ele deixou uma ordem, né? Que é a grande comissão. E nós estamos aqui para dar continuidade. Nós somos
eu digo assim que precisa haver continuidade em tudo aquilo que nós fazemos. Essa igreja que está nascendo, essa estrutura que está nascendo, ela não pode parar em nós. Ela tem que haver continuidade através da vida de vocês, através da vida das pessoas que ainda virão, porque se parar em nós não faz sentido, o propósito não é esse. Deus é um Deus de continuidade, né? É um Deus geracional, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então ele é um Deus geracional. Então nós precisamos caminhar, né, nesse propósito que Deus estabeleceu. E eu digo mais, que o propósito que Deus estabeleceu sou eu, você, a pastora Sol, cada um dessas pessoas que estão nos ouvindo, é o propósito que Deus estabeleceu para cumprir aquilo que ele determinou desde a eternidade. Ai, eu sabia que ia ser emocionante esse podcast, eu tinha certeza disso. Já não... Mas vamos lá. Vamos fazer as perguntas mesmo, propriamente, né? Eu tenho muita curiosidade em saber, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter curiosidade em ouvir, ver, né? Sobre vocês, porque o pastor e a pastora não são assim... a história de vocês é diferente, é diferenciada. E a gente queria muito saber há quanto tempo vocês são pastores. 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 Vou contar uma historinha. Uhum. Eu, quando eu comecei a frequentar o Mevan, lá em Itajaí, isso foi 2014, 2015. 2014 eu comecei, 2015 foi com maior frequência. E quando eu ia para lá, a pastora também foi, nós não éramos casados ainda, mas ela conheceu esse lugar. Então o Mevan, ele tinha uma pousada onde reuniam as pessoas que iam para os cafés que o Mevan faz aos sábados, e na sexta-feira as pessoas se reuniam lá para ter um tempo de mesa com o pastor Luiz, com os pastores do Mevan. E nesse lugar era uma pousada, a gente reservava o lugar, passava a noite com eles, né? E daí no sábado de manhã a gente ia para o café. E quando eu comecei a frequentar esse ambiente, era unânime, todas as pessoas me chamavam de pastor. Antes do pastor ser ungido isso. com... Então eles me chamavam de pastor e eu falava, não, eu não sou pastor. E eles falavam, não, você é pastor. Já tinha cara de pastor, já. Eu falava, não, eu não sou. Então, foi passando algum tempo, né? Nós casamos em 2016 e, efetivamente, você pode se dizer assim, porque o pastor não é uma determinação, não é um título que te dão, mas é um encargo que cada pastor carrega. Então, mas a partir da unção, são apenas 2 anos como pastores, mas que a gente já pastoreia, desde que nós nos conhecemos, a gente já pastoreia pessoas dentro da nossa casa, que foi onde nasceu essa ideia de se tornar uma igreja. Então, vocês já faziam a função de um pastor, de uma pastora, mesmo antes da unção. Sim. Olha que a gente já exercia, como é lindo, né? As pessoas, na verdade, elas já achavam que a gente já era ungido. E também nós tivemos várias oportunidades de sermos ungidos também por outras pessoas, mas a gente não tinha nenhuma palavra do Senhor, né? Porque a gente sempre se moveu, sempre através de uma palavra, né? Então, Deus dava a palavra e a gente ouvia e obedecia. Então, assim, desde que tudo que aconteceu, né, amor? A gente teve um período que a gente ficou em casa, só escutando, porque a gente não conseguia descer até Itajaí para frequentar os cultos, né? A gente sempre frequentava em Ponta Grossa. Então, a gente passou um tempo em casa e ali a gente tinha os momentos de comunhão, os momentos de mesa, né? Pessoas passaram ali, aceitaram Jesus e a gente sempre direcionava elas para alguma denominação, porque a gente acredita, né? Acredita no reino de Deus, né? Porque no céu não vai ter placa.
Placa de igreja, né? aham. No céu não vai ter placa. A gente entende que realmente as ovelhas escutam a voz do pastor, né? E se o pasto, ele tá ali, tá tendo Bom? tá sendo bom, né? Ela vai ficar por ali comendo. E você vê que na Bíblia mesmo, quem brigou foi os pastores, né? E não as ovelhas. A gente já tem, né, esse exemplo. Então, assim, a gente ora para um ajuntamento, né, um movimento de pastores que se unem a favor da cidade, né? Uhum. E a gente crê, a gente tem orado, a gente tem buscado sobre essa união e sobre isso, sobre Telêmaco Borba, né? Ser um celeiro para as nações. E eu creio em nome de Jesus. Como eu já estou com vocês há bastante tempo, né, caminhando junto com vocês, eu ouço muito isso, né, que o Mevan em si ele é um celeiro, né, que ele tem essa dimensão, né, de ser um celeiro mesmo, né, ele prepara, ele acolhe, ele cuida, né. O Mevan é uma casa de paternidade. E o que é uma casa de paternidade? Existe diferença, né, de paternidade e paternalismo. Uhum. A paternidade, você vai dar destino para uma geração. Você vai deixar um legado e vai dar destino para uma geração. Paternalismo, você vai falar com que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam sem ter uma continuidade. Uhum. Então, o Mevan, ele tem essa nomenclatura. Uhum. Tem essa nomenclatura de casa de paternidade. Entendi. Eu quero falar uma questão também com relação a 2017. 2017, hoje tem 7 anos isso, foi a primeira conversa que eu tive com o pastor Luiz Hermínio. E o pastor Luiz Hermínio... Há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. A primeira conversa formal, onde eu agendei, sentei com ele, a gente conversou. Como fosse uma reunião. Isso. E aí, eu me lembro dessa conversa, ele falou assim, não, continua caminhando lá, e o pastor Jean, que eu quero citar ele também, o pastor Jean de Ponta Grossa, tá perto de vocês. Fica com o Jean e vamos caminhando. Tá? Então, eu só queria lembrar disso, porque são 2 pessoas que são referências para nós. Sim. Sabe? O pastor Luiz Hermínio é uma referência não só para nós, como para muita gente. E o pastor Jean é uma referência para mim e para minha esposa, para nossa casa, né? A gente aprendeu e aprende muito com ele. E sobre, ainda voltando lá na questão da unção mesmo, né? Então, vocês caminharam um longo tempo, sendo pastores, não sendo pastores, sendo pastores, mas não ungidos ainda, tiveram oportunidade, então, de outros não tiveram a palavra, e aí quando vocês entenderam que era o momento, receberam a palavra, receberam tudo que precisava, né, do Pai, aí vocês foram ungidos. E isso aconteceu onde? Ou com quem? Como foi? Conta um pedacinho dessa parte. Vou contar um pouco dessa história. Ou seu pastor também. Em 2018 eu tive um sonho. Deus me deu um sonho e me deu uma palavra. Então, em 2016, cortando um pouco, pastor, em 2017 o pastor conversou com o Luiz Hermínio a primeira reunião. E 2018, um ano depois, mais ou menos um ano depois, eu tive um sonho. O sonho. E nesse sonho Deus deu uma palavra. E essa palavra era para eu entregar para a igreja de Telêmaco. E eu falei assim, agora, o que eu vou fazer? Aí eu tive a direção de conversar com o presidente do Conselho de Pastores. Aí eu encontrei com o presidente, eu não sabia quem era o presidente. E quando eu falei para ele, ele falou assim, essa não é uma palavra para mim, é uma palavra para a cidade de Telêmaco. Então eu quero te convidar a participar do conselho, deu a data, e eu liberei essa palavra lá no Conselho de Pastores. E fui convidado a participar do Conselho de Pastores, mesmo não tendo o título de pastor. E eu estou no conselho até hoje, né? Hoje a gente faz parte da diretoria do Conselho de Pastores. E aí, quando foi em 2023, no começo do ano, o Mevan ele tem uma festa que nós chamamos, chamada Festa das Primícias. Que Acontece
os primeiros 7 dias do ano são entregues como primícia para o Senhor. E o pastor Jean me ligou num desses dias e perguntou se eu ia para algum dia dos cultos de primícia em Ponta Grossa, que tem em Itajaí, e as igrejas mevãs que caminham, que são filhos, né? Eles fazem nas suas localidades. E aí o pastor Jean me ligou e me perguntou se eu iria nas primícias. Eu falei, pastor, eu vou. E até no dia eu falei assim, não sei se eu vou na sexta ou no sábado, eu vou ver aqui certinho. Aí ele pegou e falou, então tá bom, então você vem no sábado, que nós vamos ungir você e a pastora Sol como pastores, e aí você ministra para nós. Foi assim a nossa Quase tive conversa. um treco. E aí... Olha, por que será ela faz isso com a gente hoje, né? E aí... 2023. 2023, em janeiro de 2023. Então, vocês foram ungidos em Ponta Grossa pelo pastor Jean. Pelo pastor Jean. E o pastor Jean, ele caminha junto com o pastor Luiz Hermínio também, então ele tem essa autonomia, né? Então, e até no dia que nós fomos ungidos, ele falou assim, é o primeiro casal de pastores que o Mevan está ungindo em Telêmaco Borba. Uau! Então, começou assim, o desafio já começou a ficar mais estreito nesse momento. Né? A portinha foi com... Porque é um desafio, né? A palavra que Deus nos deu em 2016, quando nós casamos, que era para nós ir para nossa casa, eu me perguntava, mas e agora? Como que vai ser? E aí Deus falou para nós, vocês vão colocar o pé e eu vou colocar o chão. Vocês vão colocar o pé onde vocês não veem, vai ser pela fé. E eu vou colocar o chão que vai sustentar vocês. Então, todo esse tempo é Ele que tem nos sustentado. Todo esse tempo. É muita fé, né? Eu tenho muita admiração, não dá. Eu já chorei de novo. Pastora, vamos conversar então, quero que você me conte, então, como que foi, assim, a ordem, mais ou menos, dos fatos que aconteceram. Quando vocês começaram? Vocês contaram que em 2016, vocês casaram, 17, tiveram lá o primeiro contato com o Mevan, 18, o pastor teve o sonho, e 23 vocês foram ungidos. Mas nesse meio tempo, aconteceu alguma coisa, como os pastores estavam falando, vocês já, com certeza aconteceu muita coisa, mas assim, nesse meio tempo de tudo isso, como o pastor, né, já vinha sendo chamado de pastor antes de ser pastor mesmo, né, antes de ser ungido, e como que foi a vida de vocês, assim, foi tranquilinho? Estavam lá na casa de vocês, só esperando, um maná, como que foi? Lá em Tibagi, as pessoas falam assim. Vocês moravam em Tibagi, então? Isso. Se a Suelene, né, a Sol, teve jeito, tá nos caminhos de Deus, ainda pro meu filho há esperança. Então, eu acredito que inicia tudo numa conversão, num arrependimento, né? Tanto eu como o Giba, né? Nós tivemos uma vida bem complicadinha. Quando estavam no mundo. Era terrível. Mas Deus é muito bom, né? E nos resgatou. Então, Ele nos deu uma nova oportunidade, né? De escolha, né? De fazermos realmente as coisas certas. E aí se iniciou, né, o arrependimento, a nova conversão, o batismo. E aí eu conheci o Giba. Essa é uma história que vai ficar para um outro dia, porque é muito extensa. Mas eu vou querer ouvir Mas essa muito história. lindo. 2 anos só Não de sou oração. eu. 2 anos de oração, né, depois que a gente... Nossa, que tranquilo. Ele que lute comigo. O pastor ficou 2 anos ali só. Eu relutei um pouco. Aí Um pouco? obedeci ao Senhor, né?
E aí a gente se casou, a gente fez um voto também de santidade, a gente só foi se beijar, né, após o casamento. Todo mundo feliz no casamento que a gente ia. Não, só depois do casamento. Nem no altar a gente se beijou. Então, assim, foi muito lindo tudo que Deus fez, né? Mas ali a gente já frequentava uma denominação em Tibagi, né? A gente fazia casa de oração, que é uma das coisas que queima muito no meu coração, né? Oração, adoração, 24 horas, isso daí queima muito no meu coração. E o intuito não é apenas para uma denominação, né? Mas sim para a cidade, né? É um altar estabelecido de adoração a Deus. Casa né? de adoração? Casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Lá em Tibagi vocês faziam? Isso. Na casa de vocês mesmo? Não, era uma outra denominação. Ah, tá. E aí logo depois nós casamos. E até as pessoas, né, esperavam que a gente continuasse até mais forte, né, mais firme, e enfim, né, porque a gente estava casado, então a gente se uniu e poderia, né, mas aí Deus fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e eu te mostrarei aonde. E aí ele entregou uma palavra. E como a gente sempre se moveu pela palavra, nós entendemos, né, que era um tempo da gente alicerçar o nosso casamento, né, colocar as estacas bem firmes no Senhor. Então a gente passou por um início aí de casamento meio conturbado, né? Porque eram duas pessoas completamente diferentes, né? E a gente entende que a igreja, ela precisa ser de dentro para fora. Não adianta a gente liderar pessoas lá fora colocando máscaras que tá tudo bem dentro do lar e não estando. Então, a partir disso, a gente foi para casa, estabeleceu o altar, né? E aí foi que Deus falou que era através da mesa, sabe? O nosso partir do pão, assim como Jesus, né, sentou com os discípulos, partiu o pão, né, tinha olho no olho, né, a comunhão, e aí assim a gente passou por vários processos, e aí o Senhor direcionou que era para a gente sair de Tibagi e vir para Telêmaco Borba. E aí a gente iniciou um trabalho de mesas aqui em Telêmaco Borba com algumas pessoas, e eu já estava gestante do Johanna, né? Então, assim, para Deus, né, tudo é possível, porque, assim, para os médicos, né, eles sempre falavam assim, é impossível você ficar gestante, né, porque eu tinha, né, uma dificuldade em engravidar, e, enfim, foi o homem, né, mas Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Hoje nós temos 4 filhos, que é o Lorenzo, é o Johan, o Eliakim e o Noah, né? São todos os 4 milagres do Senhor. Mas voltando, quando a gente chegou em Telêmaco Borba, né? Eu já tinha tido o Johan, já tinha o Lorenzo, e aí o Senhor direcionou a gente parar com as mesas novamente. Vocês chegaram a começar o trabalho, Isso. não a casa de oração, mas a mesa lá em Tibagi? Ou não? Já era aqui em Telêmaco? Não, a mesa em Tibagi, ela funcionava dentro de casa mesmo, com os vizinhos, né? Com os nossos familiares. Mas não tinha nome de mesa ainda, era a casa de oração. Não tinha nenhum nome. Ah, sim. Não tinha nenhum nome. Não, Ana, a casa de oração foi algo que a gente... O que é a casa de oração? É proclamação, é adoração, proclamação e intercessão. Pelo quê? Pela cidade. Então, como igreja, como denominação dentro de uma cidade, a casa de oração funciona para isso. Nós entendemos assim. E aí nós começamos lá na denominação a qual a gente caminhava. No espaço. Então, a gente fazia uma vez por mês, onde nós chamávamos outras denominações da cidade para participar junto. Todos juntos. Então, entendi. Qual era o nosso objetivo? Unidade da Igreja de Cristo,
tá, da cidade, e para que todos estivessem falando, apontando para o mesmo lugar. Uhum. Porque a missão da igreja é mostrar o Cristo. Essa é a Sim. missão da igreja. Então, nós chamávamos as outras denominações, uns vinham para tocar, outros vinham para proclamar, mas Uhum. nós estávamos ali reunidos para fazer exatamente isso. Tá? Então, Entendi. começamos em Tibagi, casa de oração, e as mesas começou em casa. Eu, a Sol, Lorenzo, meu sogro, minha sogra. Aí começou a aparecer outras pessoas, e aí algumas pessoas iam para lá, enfim, estavam com dificuldades, estavam com algum tipo de problema, queriam abrir o coração, não tinham para quem, sentavam na nossa mesa. E não somos nós, é o Senhor, é através do Espírito Santo que essas pessoas sentavam, abriam o coração, e Deus, e através daquilo que as pessoas expõem, existe a possibilidade de cura. E aí vem o Senhor com toda a unção, com todo o poder, e o Senhor vem curando essas pessoas. E aí a gente deu continuidade aqui em Telêmaco, que nós viemos para cá em 2017, no mês de junho, e em setembro nasceu o Johanna. E aí, depois que nasceu o Johanna, que aí a gente teve uma direção de parar novamente. Fazer uma pausa. Isso. Vocês estavam morando... Telêmaco. Eu fiquei sabendo que vocês moraram em várias casas aqui em Telêmaco, né? Em vários bairros, né? Diferentes, até chegar onde vocês estão, na casa que vocês estão hoje. E aí vocês passaram por todas essas casas. Todas elas teve a mesa, a movimentação de mesa ou não? Todas tiveram. Todas tiveram. Todas tiveram. E conte mais sobre isso para nós, pastora. Eu vou deixar, acho que o pastor agora, ele contar um pouquinho sobre as mesas aqui de Telêmaco, porque ele sabe exatamente o tempo, como que foi. Então, quando a gente morou numa casa no centro, era um sobrado, e a gente fazia as reuniões lá. E ia várias pessoas, jovens, inclusive 2 jovens que iam nessa época, hoje já estão casados, eles estão caminhando junto com a gente novamente. Eles ficaram um tempo fora do caminho do Senhor, estão de volta junto com a gente. E aí a pastora engravidou de novo. Passou um tempo e a pastora engravidou. O ir de multiplicar. Porque Deus fez uma obra já na gestação do Johanna. Porque nós tivemos um diagnóstico de uma médica, e ela disse assim que o Johanna, quando o Johanna chegasse 20 semanas de gestação, ela ia perder o bebê. O próprio corpo ia abortar. Ia abortar. Só que foi uma palavra que eu e a pastora, nós não recebemos essa palavra. E passou alguns dias desse ocorrido, nós fomos numa reunião em Ponta Grossa, e lá o Senhor usou a vida de uma pastora e falou para a pastora Sol que o Senhor estava realizando uma cirurgia no Só que útero ela dela. não sabia de Ela nada. não sabia de nada. Era o próprio Senhor falando. E aí, o que aconteceu? O Johanna, a partir dali, a gestação do Johanna começou a ficar normalizada. Ela tinha que ficar de repouso, já começou a mudar um pouco a movimentação. Era aquela gestação dela. de risco, e daí a partir dali... Isso. Aí, quando a pastora engravidou do Eliakim, nós morávamos na casa, no sobrado, aí tivemos que sair do sobrado para ir para uma casa. Ainda. Tivemos que ir para uma casa térrea, tá? E na época a gente não encontrava casa. Aí o parente da Sol lá, o primo da Sol, viu uma casa lá na Vila Esperança. Na verdade é Vila Cristina, fica bem em frente ao colégio lá, colégio Militão. E a gente foi, eu conversei com o proprietário lá e acabamos fechando o negócio. E fomos morar lá. Foi onde nasceu ele aqui. Uma particularidade que eu sempre gosto de citar que o Eliakim nasceu no dia 23 de janeiro.
entre o Natal e Ano Novo do ano anterior, nós estávamos, eu e a pastora, lá na nossa casa em Tibagi, os inquilinos que estavam lá tinham saído, estava eu e a pastora, Deus preparou uma lata de tinta para nós, nós não tínhamos o recurso para comprar, Deus preparou uma lata de tinta, não era cheia, e o rapaz falou assim, acho que isso aqui dá para vocês pintar alguma coisa. Nós pintamos a casa toda, por dentro e por fora. Eu com a barriga desse tamanho. E a pastora com a barriga desse tamanho ajudando na pintura. Então, a obra que Deus faz, ela é perfeita. Então, de uma gestação onde ela teve que ficar os 9 meses de repouso e era repouso absoluto, a gestação de Eliakim, ela estava lá pintando rodapé. Eu me lembro que ela pintando rodapé, assim. Então, é uma coisa que eu quero deixar, colocar aqui para nós conhecer o poder que há no Senhor. Aquilo que Deus tem, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Então, e aí, a partir daí, nós fomos para essa casa. Lá nós tivemos algumas reuniões com algumas pessoas. Pessoas de várias denominações iam lá, a gente sentava, a gente tinha mesas, eu tinha uma mesa só com homens, aí a pastora recebia pessoas, mas assim, não existia não era padronizado. padronizado. Quando acontecia, exatamente. acontecia. Vamos nos reunir? Vamos. Então a gente sentava e nos reuníamos. Nessa época já acontecia aquele café com os outros pastores? Não lembro agora. Mas, aí, enfim. Depois mudaram para outra casa, então, e tiveram ele aqui. Aí Isso. teve mais uma casa? Aí a esposa do rapaz, que era o dono da casa, engravidou. E era uma gravidez de risco. E ele morava num sobrado. Ai, mas eu quero contar essa. Conta. Tá eu assim, né? Eu não lembro se eu tava lavando a louça, tava fazendo alguma coisa. E aí chegou ele, bonitinho, né? Eu olhei e falei assim, amor, eu não sei, mas tô aqui, ó, matutando, eu acho que nós vamos ter que se mudar. Capaz. Do nada. Vamos. Eu falei, amor, tô sentindo que nós vamos se mudar. Eu não posso falar que Deus falou comigo, mas eu tô sentindo que nós vamos ter que se mudar. Não, mas Deus vai ter que falar com o homem da casa, então, que o homem da casa tem que falar com a gente e pedir a casa, que daí eu vou saber mesmo que é tempo da gente se mudar. Tá? Não deu outra. O dono da casa veio e pediu casa. Então. Aí a gente não ficou um ano nessa casa. Não. Aí ele pediu porque a esposa dele engravidou também. Uhum. E aí eles moravam num sobrado. E a gestação dela também era de risco. E ele precisava de uma casa térrea. E aí ele pediu a casa. Uhum. E a gente saiu de lá novamente. Outra luta, procurar casa e tal. Cada casa e foi uma época que não tinha muita casa, né? Pra alugar. Eram poucas casas. Ai, Jesus. Uhum. E a pastora viu uma casa lá na área 6. Então vocês começaram onde? Qual bairro? No centro. Daí foram. Depois fomos para Vila Cristina. Daí agora na área 6. Daí depois fomos para a área 6. Vai, na área 6 agora. Daí lá na área 6 era uma casa, um sobrado invertido, né? Sim. Tem um nome para isso, eu não lembro. Mas você entra na parte superior, daí tem a parte inferior da casa. Era uma caverna. E ali parecia uma caverna, verdade? Uma caverna. Então, eu vejo assim, a gente entendeu no Senhor que o Senhor estava nos guardando. Nós estávamos guardados no Senhor dentro de uma caverna. E lá nessa casa, eu recebi uma palavra. A pastora estava viajando, né, pastor? E eu fiz uma reunião com os homens lá em casa. E nesse dia dessa reunião, veio um irmão de Ponta Grossa. E esse irmão de Ponta Grossa, ele me ungiu lá. Me ungiu no secreto. Como pastor. Nossa! E nesse dia, foi muito louco o que aconteceu nesse dia, porque algumas pessoas que a gente caminhava junto estavam lá,
outros que estavam meio desgarrados apareceram, e outros que foram só naquele dia. Teve uns que foram só naquele dia. E aí a gente teve um momento assim, muito, muito especial lá. Só que a gente continuou a nossa vida, continuamos recebendo pessoas lá, né? A pastora recebia muitas mulheres lá nessa casa, fazia reuniões, os cafés, né, começaram lá nessa casa, né? A primeiro foi num outro espaço, mas os outros eram feitos lá nessa casa. E aí que começou, na verdade a mesa começou a ser estabelecida na casa da Vila Isabel, né? É Vila Isabel, né? Vila Cristina? Vila Cristina. Eu até errei até o nome. Na Vila Cristina. Lá que a gente começou a chamar de mesa. Onde a gente sentava à mesa, a gente ia para a mesa. E aí, lá nessa casa da área 6, a gente deu continuidade naquilo que a gente já fazia. Então a gente recebeu várias pessoas lá, sabe? E as pessoas vinham e a gente oferecia aquilo que a gente tinha. Tá, então, continuando lá. Então, já me perdi. Começa Casa lá no centro. No centro, daí Vila Cristina, área 6. 6. Aí da da área área 6 6, pediram. não, na área 6, a pastora engravidou de novo. Do Noah. E aí, como era um Cada sobrado... casa, um filho mesmo. Aí, como era... Nessa vai ter também. Tinha escada nessa, Tinha né? escada nessa casa. Então, como precaução, aí a gente preferia uma casa térrea também. Vocês aí, já adiantaram. isso. Antes que acontecesse, já trocaram. E aí nós fomos para Bonavila. Bonavila, a gente alugou uma casa ali, uma casa de esquina, onde Deus apresentou também algumas pessoas, né? E aí a gente continuou com as mesas ali. Mesmo aleatório ainda. Aleatório ainda. Não tinha uma data. Roteiro, não tinha data. Não tinha uma data fixa. Na verdade, eu iniciei aí a mesa com as mulheres, mas envolvendo várias denominações, sabe? Tinha mulher da congregação, tinha mulher da assembleia, tinha mulher do bola, tinha mulher de várias denominações, e a gente se juntava, marcava a data e ia para um local, né? Aí depois passou a ser em nossa casa, né? Então, e dali nasceu o Noah. Aí nasceu o Noah ali e a gente ficou mais um tempo. E o dono da casa começou a fazer uma obra lá. Era para ele fazer uma coisa pequena. E o negócio foi aumentando, foi ficando... A gente não conseguiu mais ficar na casa porque o Noah era bebê, as crianças eram pequenas, muita sujeira, muito pó, e aí Deus preparou uma casa lá na área 2 para nós. Nós fomos para lá. Aí eu entro na história, porque aí, essa da área 2 eu me conhece. lembro. Agora chegou no meu território. E quando nós fomos para lá, aí nesse período a gente continuou recebendo as pessoas e tal, mas a gente comentava com a pastora que a gente precisava estabelecer algo diferente, né? Para ter continuidade. Não podia continuar sendo algo aleatório. E aí nós começamos a marcar a mesa com homens e mesa com mulheres. Exatamente. Era separado. Então, aí eu fazia na quinta-feira e a pastora na sexta. E vocês já definiram assim, uma vez por semana. Isso. E já seguiram assim. Exatamente. Entendi. E a gente continuou caminhando. E uma coisa que você falou, que a gente conheceu o Mevan em 2017. Na verdade, eu conheci o Mevan em 2013 e 2014. Pela internet. Até. Pela internet. Conheci antes. É isso, a gente conheceu antes. E em 2014, o Mevan fez um evento aqui em Telêmaco, chamado Play. Sim. Foi lá na Igreja Batista Betel. E o Play foi por 3 anos. Então foi 14, 15 e 16. Que teve essa movimentação, né? Não era só do Mevan, eram várias igrejas que vinham também de fora. E teve essa movimentação. E desde
2014 eu já conheci o Mevan, então desde lá a gente já vinha acompanhando, né? Entendi. E aí, em 2016, efetivamente a gente decidiu, né, por intermédio de uma palavra que nós recebemos, caminhar junto com o Mevan. Né? A gente decidiu caminhar diretamente junto com o Mevan. E aí foi quando eu tive a primeira reunião com o pastor Luiz Hermínio. Voltando para a Casa da Área 2, ali a gente começou continuou com as mesas, né? E no meio do ano passado... Fiquei imaginando o pastor, interrompendo de novo. Quando o pastor falou assim, acontecia o play. Eu fiquei, play, pra mim não recorda nada, né? Mas imagina o povo daquela época, né? Tudo, nossa, eu lembro do play, muito legal que foi. A minha cabeça já ficou imaginando o remember deles. Muita gente na verdade, vai assim, escutar esse play e vai lembrar de muita coisa, né? Com certeza. Uhum. Porque reuniu a igreja da cidade. A igreja da cidade, porque a menor visão de Deus é uma cidade. Deus nunca estabeleceu algo dentro de uma denominação, sempre numa cidade. Então, por isso que nós trabalhamos para a unidade da igreja de Cristo. Uhum. Nós não podemos não estar na mesma casa, mas nós temos que lutar ou militar pela mesma causa. Uhum, sim. Entendeu? E aí, na Casa da Área 2... Lá na Área 2, pastor. Foi no começo do ano de 2023, eu tive um contato com o pastor Gladson do Mevan, de Itajaí. Ele é o pastor Luiz Hermínio, chama ele de 01. 01? O pastor sabe por quê? O pastor Luiz Hermínio não tinha nem igreja, tipo não tinha aberto. 01. Não tinha aberto igreja, nada. E ele encontrou o Gladson na rua, se encontraram, daí conversaram, e o pastor Luiz Hermínio fazia um programa de rádio, né? Ele era conhecido já. E aí o Gladson falou, não, eu vou congregar com você. E aí ele se tornou o 01, mesmo antes de existir o Mevan. Que legal. E aí eu conversei com o pastor Gladson e eu encontrei com ele em Castro. E aí ele falou que ia estar em São Bento do Sul, no Mevan de São Bento do Sul, em março, lá na igreja, que o pastor Jean-Pierre, um amigo meu, tá lá. E eu estava devendo já uma visita para o Jean-Pierre também. E eu falei, eu vou estar nesse dia, nesse café. É um café com pastores que eles fazem nos mesmos moldes que o Mevan faz. Uhum. E daí, em março, eu falei com a pastora, só avisei ela. Ela falou, e agora? Como é que nós vamos? Eu falei, vamos sentar no carro e vamos. É muito pastor falando isso. Nós vamos sentar no carro e vamos. Assim. E aí nós fomos. Viajamos de madrugada, eu, a pastora e o Noah. O Noah era bebê, né? E aí a gente foi. E aí o Gladson falou assim, não, você falou que vinha e veio. Você é de palavra, né? Eu falei, não, a gente falou que vinha. Daí a gente participou do café, almoçamos com eles e daí depois a gente seguiu a viagem. Mas ali eu conversei com ele e falei assim, pastor, você tem que ir lá em Telêmaco. Ele falou, vamos marcar. E aí ele ele veio participar de algumas coisas no Paraná, e ele me falou assim, eu vou estar no Paraná, se você quiser ver uma data pra gente estar junto. E ele veio para Telêmaco. E quando eu falei para ele que eu fazia uma mesa, ele imaginou que fosse uma mesa com pastores. Tá? E aí ele veio. E quando ele veio, ele chegou e ele viu como acontecia. E nesse dia a gente fez uma mesa com todos, homens e mulheres, né, os casais. E aí ele deu uma palavra. Aí depois nós voltamos, eu e ele voltamos para a mesa. Eu e ele, a pastor. E aí ele falou assim, vocês precisam começar a estabelecer cultos, porque esse pessoal que está vindo aqui, eles não podem ficar aleatório. Estabelecer colocar coisas. Uma cerquinha aqui. E aí foi quando nós iniciamos o primeiro culto. Nós estabelecemos, a gente vai começar então. Eu tava E lá. vai ser Eu tava lá.
E foi na igreja, lá na casa da área 2, na garagem da casa. A gente começou na garagem da casa, você lembra? Sim. Né? Quando chovia, tinha lona, caía água. E nós lá. E aí, assim, ó, o primeiro batismo, eu gosto de comentar, o primeiro batismo aconteceu por causa da irmã do Lourenço. Que ela veio passar as férias com o Lourenço para cá, que o Lourenço tinha ido passar uma temporada com o pai dele, no Rio Grande do Sul. E quando eles vieram passar as férias apenas aqui em Telêmaco, junto com a irmã do Lourenço e o Lourenço, e Deus pegou ela aqui. Deus pegou ela. Ela fez chica-bom. E ela decidiu pelo batismo. Nós não havíamos feito nenhum batismo, nós não tínhamos um local para fazer batismo. E aí foi quando nós falamos, não, vamos fazer o primeiro batismo, então. Mas do primeiro batismo já tinha cultos ou ainda não? Ainda não. O batismo foi antes, mesmo. Foi uma semana antes do primeiro culto. E aí nós fizemos o primeiro batismo, foram 3 pessoas, né? 3 mulheres que desceram as águas. E aí na semana seguinte nós fizemos o primeiro culto lá na Casa da Área 2. Foi um culto de ceia. Já foi no culto de ceia. Já, foi o primeiro culto. E aí a gente fez o primeiro culto, foi no mês de agosto. Agora está com 1 ano e 4 meses do primeiro culto que nós fizemos. Nossa. Só que nós... E parece que faz tanto tempo, né? Parece que a gente já tá, ó, há muito tempo. E assim, a gente caminhava, as pessoas aqui em Telêmaco já comentavam, né? Sim. O Giba é do Mevan, a Selene é do Mevan. Só que nós não caminhávamos como Mevan em Telêmaco Borba. E eu tinha esse desejo, né? No meu coração, depois de tanto tempo caminhando junto, gerou isso dentro do meu coração de se tornar um Mevan em Telêmaco Borba. Só que existe um tempo para isso acontecer, existe um propósito, e nós soubemos esperar, nós não atropelamos nada, porque como a pastora falou, nós recebemos outros convites de outros lugares, até para ser ungidos pastores, mas quando a gente foi ouvir o Senhor, não, continua como você está, continua que eu estou colocando o chão, e a gente continuou. Então, aí, lá na Casa da Área 2, a gente começou a fazer os cultos todo domingo, uma vez por semana, que ainda acontece até hoje. Sim. Uma vez por semana tem o culto, que é todo domingo, só domingo não é à noite. Na Área 2. Isso, só não é mais na Casa da Área 2. Lá nós ficamos até o final do ano. Aí no final do ano nós saímos de lá, viemos para uma casa no centro, e ali a gente continuou estabelecendo a igreja de Cristo, que nós chamávamos de mesa, porque a gente não podia, né, falar que era o Mevan em Telêmaco Borba, né? Pastora... Olhando numa ótica espiritual, em cada casa eu tive um filho. E pensando para essa ótica, agora na última casa que nós estamos morando, foi a última geração, a última gestação, né, da igreja. Onde nasceu o Mevan, né? Porque já existia esse movimento, né? Mas como a própria palavra fala, é um movimento. E para ser igreja tem que estar estabelecido. Então, uma das palavras que foram rema assim, em nossa vida como igreja é que era para a gente orar para Deus direcionar as pessoas que pudessem ser os pilares, os alicerces, estiver bem alicerçado em Cristo, né? Aí agora, por último, o Senhor entregou outra palavra que era as estacas, que as estacas estivessem bem firmadas em Cristo, porque antes do pilar vem as estacas, né? E é algo que é de dentro para fora, porque é algo que não é visível, né? Quando está construindo, você passa lá, você vê a casa sendo construída, né? É uma bagunça, é terra para cá, terra para lá, né? Mas assim, depois de tudo pronto, né?
é necessário que principalmente os alicerces e as estacas estejam firmadas em Cristo, porque daí as paredes, né, tudo que você vai construir vai estar fundamentada em Deus. Então, assim, eu acredito que isso foi uma chave que virou, assim como igreja, sabe? O Senhor enviar essas pessoas que entenderam esse propósito e que estão juntamente conosco nessa missão. Hoje nós estamos saindo do nosso lar, né, da igreja, que é na nossa Igreja da casa, garagem. né? Esse domingo é o último culto. A igreja do fundão. E indo para um outro lugar, né? Então, assim, mas por quê? Porque a igreja, ela não é só uma pessoa, né? Ela é um corpo, né? E então a gente é muito grato. Tudo que a gente está vivendo, a gente vê assim a mão de Deus, sabe? Em cada pessoa que o Senhor tem levantado, em cada detalhe. A minha palavra é gratidão. Uma das coisas que eu queria perguntar para a pastora, que acredito também que vai ser interessante outras pessoas ficarem sabendo que poucas sabem, essa palavra mesa. Sim, ela refere, né, referente a uma mesa mesmo, mas ela tem um... Como chama, irmã Caia? O nome da... É uma sigla? Cross, a flama, tem um nome, né? Ih, vamos ter que Viu? Que descobrir já isso fala aí. bonito, já se... Pronto. Enfim, ela tem Um um significado. Como se fosse significado. sigla. Uma É, sigla, Tem. né? esse Eu Tem. vou significado deixar não o é pastor só... responder. É isso aí. Esse significado nasceu lá na igreja, não, lá na casa da Vila Cristina, que é Movimento Eclesiástico Sarando Almas. A gente falava, vamos para a mesa, vamos. Mas daí surgiu isso, Movimento Eclesiástico Sarando Almas. E nós caminhávamos dessa forma, né? E é interessante colocar que e a Bíblia nos diz, né, que há tempo para todas as coisas. E eu queria marcar uma nova reunião com o pastor Luiz Hermínio. E eu falava com o pessoal lá do Mevan e tal. E não deu certo. Desde março do ano passado. Não. Mais ou menos março do ano passado. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, que desde a primeira conversa com o assessor do pastor Luiz Hermínio até a data que efetivamente nós sentamos para conversar. E assim, as pessoas que vinham caminhar junto com a gente, como vocês vieram, nos perguntavam, mas e daí? Eu me vou, como fica? Vai ficar mesa? Não vai? E eu não tinha uma resposta. Eu não podia falar, não, nós somos mesa e vamos continuar caminhando como mesa. E quando foi esse ano, eu conversei com o pastor Luiz pelo WhatsApp e ele falou assim, não, conversa com o pastor Cris e agenda e vamos conversar. E aí foi quando nós sentamos conversar com o pastor Luiz Hermínio. Ele desceu para lá, foi marcado o dia, a hora, uma reunião formal. E aí o pastor Luiz Hermínio, nesse dia, assim, foi muito lindo, né? O que Deus faz, né? Sempre é muito lindo o que Deus faz e é perfeito. E aí nós sentamos com ele, a gente contou a nossa história para ele. E eu acho interessante que uma das coisas que ele olhou... Foram os dois? Fomos nós dois. Ele olhou para nós e falou assim, a gente conversando, ele falou assim, existe alguma coisa que eu preciso saber? Porque caminhar em aliança é você conhecer o coração um do outro. Não só conhecer as coisas que estão dando certo, mas conhecer aquelas coisas que não deram tão certo também. Tudo está por baixo do tapete. E expor, nós chamamos assim, nós falamos que é expor a nudez. Uhum. Porque nós vamos, quando Paulo tocou na nudez de Timóteo, né? Porque eles tinham uma aliança. Então, nós entendemos que para caminhar em aliança, nós precisamos para caminhar junto, nós precisamos conhecer tudo o que acontece com as pessoas que estão caminhando com a gente. Porque
Ana, aquilo que a gente fala, se alguém vier algum dia falar algo da Ana para mim, não vai ser novidade, porque eu conheço o coração dela. Eu sei como que ela se movimenta, eu sei como que ela caminha. Então, e não é questão de, não, eu sei da vida. Não é questão de saber da vida, é caminhar junto em aliança com o Senhor, né? Porque Jesus, quando faz a oração intercessória, lá de João 17, no verso 21, ele fala assim, eu oro para que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo. É ter um relacionamento profundo. Exatamente. Um relacionamento profundo. Exatamente. Porque a mesa é o local de partir o pão, e o papel da igreja de Cristo não é apontar o dedo, é estender a mão. Exatamente. Esse é o papel da igreja de Cristo, estender a mão. E nós, desde sempre, nós estamos aqui estendendo a mão. Aqui ou em Tibagi, quando nós passamos por lá, a gente ficou 1 ano morando em Tibagi, o nosso papel é esse, estender a mão. É claro que nesse meio tempo, me perdoe, a gente não agradou algumas pessoas, mas se nem Jesus, né? Se Jesus, que é Jesus, né? Não agradou a todos, então... E uma coisa que é importante colocar, que pastores são homens e mulheres, são pessoas, são seres humanos que têm seus problemas, normal, têm né? sua vida normal, eles normal. não são super-heróis, não são intocáveis. Então, todos nós temos problemas. Agora, as pessoas precisam entender que, lógico, nós temos uma responsabilidade com as pessoas às quais o Senhor está trazendo. E como a pastora disse, nós não vamos conseguir agradar a todos. Não vamos. Quem somos nós, né? Agora, o nosso papel é cumprir a missão que Deus deu para a igreja de Cristo, que é revelar o Cristo para todas as pessoas. Essa é a missão. É isso que nos foi dado. E agora, menos de uma semana, onde vai realmente nascer essa igreja que nós chamamos Mevan Telema Kuborba. Digamos assim. E voltando aqui no nosso encontro com o pastor Luiz Hermínio, ele falou, e ele olhou para mim e para a pastora e falou assim, não, tá bom, agora eu conheço, eu sei quem vocês são, já sabia, ele já nos conhecia, né? E da primeira conversa até a segunda conversa foram 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos fala... foi um tempo onde o Senhor estava nos preparando. Eu penso assim, que tem pessoas que é mais rápido, mas para nós precisávamos passar pelo processo. E assim como nós ensinamos as pessoas que estão caminhando conosco, existem os processos e eles são necessários para o nosso crescimento. E nós temos que passar por esses processos. E nós passamos, suportamos, ouvimos coisas assim de pessoas falar para nós, coisas que talvez, se nós não estivéssemos firmados no Senhor, talvez nós tivéssemos desistido. Teria abalado, né? Exatamente. Mas como o pastor sempre fala, morto não se ofende, né? Tem uma frase que eu gosto de falar, não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Então, o que vai valer é o nosso caráter perante o Senhor. Quem nós somos diante dele. Ele conhece tudo, quem nós somos. Muito melhor que nós. No curso de finanças que nós estamos fazendo, que você inclusive está fazendo, na segunda aula nós tem um texto que fala bem assim, que Deus, ele sabe tudo aquilo que você precisa renunciar, que você precisa declarar, né? Ele sabe. Agora, por que você tem que falar para Deus? Porque você precisa saber quem você é. Você precisa se conhecer. Então, você falando, você vai saber. Você vai se autoanalisar e falar assim, eu sou essa pessoa. Ele quer ouvir da nossa boca. Exatamente. Mas não porque ele não sabe, mas para que nós saibamos
lugar que nós estamos e para onde nós temos que ir. Para os nossos próprios ouvidos ouvirem. Exatamente. Realmente, Ana Paula, você é isso aí. Não queira Exatamente. ser aqui porque você tá lá no chãozinho. E agora, né, chegando perto dessa data, uma data que foi estabelecida pelo Senhor, não foi por nós, foi o Senhor que estabeleceu. Dia 12/12 de 2024. É uma data forte, se você for analisar. Sim. O 12 fala do governo de Cristo. E nosso papel é estabelecer o governo de Cristo onde quer que a gente vá. Em qualquer ambiente que nós estivermos, esse é o papel de todo cristão, estabelecer o governo de Cristo. Então, nós queremos, a partir dessa data, como igreja, Mevan, Telêmaco Borba, que o pastor Luiz Hermínio olhou para nós, assim, pegou na nossa mão, né, pastor? Ele pegou na nossa mão e ele falou assim, ele orou com a gente. Ele falou assim, eu estou aqui diante do pastor Gilberto, pastora Suelene, os pastores do Mevan de Telêmaco Borba. Então foi algo que nasceu no coração de Deus e nasceu do nosso coração também e no coração do pastor, do nosso pastor, né? Pastor Luiz Tudo Hermínio. se alinhou. Tudo né? se alinhou. Show. E eu não posso deixar de citar o pastor Jean, né? O pastor Jean, quando nós fomos ungidos lá em Ponta Grossa, ele falou uma coisa assim, ele falou assim, ó, pense num casal pilhado. As palavras dele foram essas. Pense num casal pilhado. Eu precisei colocar um freio neles para segurar eles. Porque eles queriam voar, eles queriam correr. Só que como precisava passar pelo processo. Uhum. Então, o pastor Jean, assim, é uma pessoa que eu estimo muito. Eu vejo paternidade na vida dele. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem falando disso para ele. Eu vejo a paternidade na vida dele e ele nos orientou de como nós devíamos caminhar quando nós fazíamos coisas que não estavam tão certas assim. Ele chegava e falava, exortava e falava assim, Giba, não é assim, não dá para fazer dessa forma. E a gente sempre ouviu ele. Então a gente é muito grato pela vida deles, pela vida do pastor Luiz Hermínio, né? E gratos a Deus principalmente, né? Por tudo isso que está acontecendo. E vai ser lindo. E é só o começo ainda, né? Amém. Vai vir mais 7 anos, e mais 7, mais 7, mais 7. Bastante. E a gente tem que entender, né, que isso não é sobre uma plataforma, sobre um lugar, sobre sobre 4 paredes, né? E nem sobre o nome Mevan, mas é sobre levar a mensagem que cura e que liberta. Que a gente possa ser instrumentos na cidade de Telêmaco Borba, que a gente vai ter um lugar para a gente poder receber mais pessoas, né? E poder levar esse amor, né? Que mudou a nossa vida, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que ter isso em mente, sabe? Não é a placa, não é o lugar físico, material, entende? Uhum. Mas é a minha vida, é a chama que tá queimando em mim, sabe? Se eu vou na padaria, eu falar do amor de Cristo, sabe? Se eu vou no mercado, eu ser luz, sabe? Então, assim, é sobre isso. É sobre levar o amor que liberta. É sobre levar o amor que gera vida, sabe? Tem muitas pessoas que elas estão sobrevivendo. E assim, Deus, ele não quer isso. Ele é tão maravilhoso. Sim, sim. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento, que a gente tá aqui para somar, a gente tá aqui assim, como o reino de Deus, sabe? Pedindo para Deus, ontem mesmo na oração com as mulheres, a gente aviva-nos, sabe? Aviva essa cidade, que a criminalidade baixe, sabe? Que aquelas pessoas que não ouviram ainda falar do teu nome, a gente possa levar, possa ser canal de bênção, sabe? Então, assim, eu creio nesse tempo, eu creio. E a gente tem orado e buscado, e eu creio que é através das nossas vidas, é através da vida de outras denominações, porque nós temos orado não só como
como nós, mas como cidade, sabe? Eu creio no avivamento em outras denominações também, sabe? A gente tem orado, sabe? Porque independente de onde as pessoas forem, mas se as pessoas elas tiverem o arrependimento e elas tiverem a conversão verdadeira de dentro para fora, meu Deus, essa cidade ela vai ser assim, ó, uma cidade assim reconhecida, sabe? Como uma cidade de celeiros, uma cidade abençoada, não uma cidade de criminalidade, não uma cidade, sabe, que tem um índice alto aí de tráfico de droga, de várias outras coisas. Então, assim, eu creio nesse avivamento e ele vai depender da minha resposta, da tua resposta e da resposta também de outras denominações para dobrarem o seu joelho e terem com ele um secreto, uma intimidade. E sabe, Ana, complementando isso que a pastora falou, esses dias eu entrei em contato com o pastor do Mevan em Paranaguá, a pedido de um amigo meu, que ele queria encaminhar algumas pessoas para estar indo pra caminhar junto com eles lá em Paranaguá. E eu conversando com esse pastor de Paranaguá, ele disse assim, eu sou estivador, trabalho no porto, e a gente recebe muitas coisas que vêm de Telêmaco, por causa da Klabin. A Klabin é a indústria que move aqui a cidade de Telêmaco Borba. Então eles fabricam papel e celulose. Então eles exportam muito, então sai muita coisa pelo porto. Então, e aí quando ele falou isso, o Senhor falou comigo, que Telêmaco Borba é uma cidade onde vai ser preparado muitas pessoas, muitos missionários vão sair daqui, e o papel de fazer, a Igreja de Cristo tem o papel de formar esses missionários para enviá-los para as nações. Assim como sai o papel e a celulose daqui, que são coisas físicas, no reino espiritual, cabe à Igreja de Cristo estabelecida em Telêmaco Borba formar esses missionários para enviar para nações onde o evangelho precisa ser difundido. E eu creio nessa palavra e como tem lá na entrada da cidade, a cidade dos trabalhadores. E aí quando nós vamos para Mateus, que Jesus fala da seara, né? Que a ceifa já está pronta, mas são poucos os trabalhadores, né? Os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. Então a cidade de Telêmaco Borba é uma cidade onde vai enviar muitos trabalhadores para a obra do Senhor. Então eu queria colocar isso. Eu creio também. Uau! Pastores, então, para a gente ir partir para o fim, eu queria também perguntar para vocês se, né, isso é uma curiosidade, né, minha também, se vocês um dia imaginavam, né, como o pastor falou assim, as pessoas olhavam para ele, pastor, pastor, né, então as outras pessoas, né, às vezes já viam, né, o pastor como pastor, a pastora também não sei se tinha esse, já aconteceu esse também, mas as outras pessoas chegavam para vocês, já olhavam e já tinham essa visão, né? Pastor, pastora. Mas vocês, antes de começar a acontecer esses, né, alguém chamar assim de pastor ou pastora, vocês já se imaginavam sendo pastores em alguma época, assim, distante lá atrás? Eu fugi. A gente entende que não é nós que fazemos, é Deus que faz. Então, mas até você entender isso, sabe? Você fica, mas eu? Logo eu? Tem tantas outras Quem pessoas. sou eu na fila do pão? Sabe? A gente sempre falava sobre os improváveis, né? Mas a gente entendeu que Deus ele não faz nada improvável. Ele faz tudo perfeito. Porque ele não é improvável. Ele é provável, né? Então, essa frase, ela parou de sair das nossas bocas quando a gente teve esse entendimento. Porque se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, como vai ser improvável? Como vai ser improvável?
não existe, né? Então, a gente está aqui como mordomos, né, dos nossos filhos, das coisas que o Senhor tem nos comissionado, e a gente está sendo instrumentos na mão do olheiro, né? Ele que faz, ele que direciona, mas eu não imaginava e por muito tempo eu fugi. Mesmo depois, às vezes, as pessoas chegarem para você e chamarem de pastora, você ainda ficava Sim, meio arredia, assim. sim. Não... Porque assim, se a gente for colocar, né? Pensa, eu com 4 meninos, né? Tem toda uma Mãe, demanda né? Mãe. grande, né? Já cuidava de algumas mulheres. Falei, não, tá bom, tá cômodo, né? Tá muito bom assim. cômodo aqui, Tá né? legal na minha zona E de eu acredito conforto. que tem muitas pessoas que vivem nesse comodismo de domingo a domingo, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil você ir só apenas cultuar. Mas o Senhor nos chama para algo muito maior, né? Ele acredita, pensa que cada um de nós é uma resposta para a vida de outras pessoas. E que se a gente não se posicionar dando essa resposta, nós vamos ser cobrados, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Mas eu vou deixar o pastor falar agora. Então, com relação a ser pastor, eu até recentemente eu lembrei de algo que meus pais eles são de uma denominação e nós íamos desde pequeno nessa igreja, tá? E meus irmãos eles estudaram música e eu lembro que uma vez eu estava em Ponta Grossa e chegou um irmão dessa igreja e falou para mim, eu era pequeno e o Senhor me trouxe a lembrança isso há pouco tempo. E esse irmão chegou e falou para mim assim, um irmão teu toca saxofone, o outro toca clarinete. E você, qual instrumento você vai tocar? E eu falei assim, não, eu não vou tocar instrumento, eu vou ser pregador. Olha. Lá eles não chamam de pastor, é um outro nome, né? Sim. Então eu falei assim, eu vou ser essa pessoa que vai estar à frente. Mas eu era pequeno, eu acredito que eu tinha em torno entre 7 e 10 anos. Eu não lembro exatamente a época. Só que isso eu falei e ficou, para mim, ficou no esquecimento, porque eu fiquei muito tempo longe do Senhor. E daí quando eu retornei, e aí, quando as coisas começaram a acontecer, o Senhor me trouxe a lembrança disso. E eu falei assim, não, um dia eu vou ser. Eu como a pastora falou, a gente sempre fugia, né? A gente não queria. Mas eu tinha dentro de mim uma convicção de que eu ia ser um dia. Talvez, então, é esse que era o processo que vocês precisavam passar durante esses 7 anos para realmente, né, Deus colocar no coração que era assim, vão ser pastor, sim, vão aguentar essas ovelhas, sim. Ai, e sobre o Mevan, então, né, um pouquinho sobre a denominação do Mevan, porque a gente sabe que aqui em Telêmaco, né, é uma coisa relativamente nova, né, não é tão nova assim, mas aqui em Telêmaco, no caso, será a primeira igreja com uma placa, né, com a denominação do Mevan. Qual que é a visão que o Mevan tem? O Mevan, ele caminha através dos 5 ministérios, caminhando em unidade, tá? Em unidade, que são os 5 ministérios onde cada ministério tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Os tá? pilares, né? E aí nós caminhamos em 4 pilares, que é a adoração, o pilar da adoração, do serviço, do conhecimento e o principal, que é a plataforma Mevan, preza é pelo relacionamento. Então, eu não tenho como eu caminhar com você se eu não tenho um relacionamento com você. Eu tenho, como nós falamos, né? Eu tenho que te conhecer para a gente poder caminhar junto. E o Mevan preza muito por isso. Então, o Mevan é uma plataforma onde gera relacionamento e a partir do relacionamento que foi gerado, aí você vai formar a igreja Mevan Telêmaco Borba e a partir daí nós vamos caminhando
como igreja. Uma das coisas que é muito importante falar é que o Mevan você não se abre. Eu vou lá abrir o Mevan na minha cidade. Pelo que a gente entende, é através desse relacionamento, você gera e aí nasce. É como um filho, né? Então, não é assim, simplesmente, quero um Mevan lá e tem uma quantidade também de habitantes, né, na cidade para ter mais de um Mevan. Digamos aqui em Telêmaco somos apenas nós, por causa da quantidade de habitantes na cidade. Entendi. E assim, ó, uma das coisas que é importante colocar a respeito do Mevan que é uma sigla, né? Eu quero colocar. Então eu ia perguntar Mevan isso. É uma sigla. Ministério Evangelístico Vinde, Amados Meus. Isso que significa. E qual é a visão do Mevan? É ter uma igreja forte, ser edificada uma igreja forte e saudável, através de pequenos grupos de pessoas que se reúnem também. Isso aí é o próximo passo que vai acontecer aqui em Telêmaco Borba. Que são os pequenos grupos, que são os PGs. E para que fazer os PGs? Justamente para gerar relacionamento. Para que quando você chegar no culto de domingo, você fala assim, ô irmão, como é que você tá? Como é que foi tua semana? De quinta para cá, de quarta para cá, como que foi teu dia? Eu te conheço, né? Não é aquela Exatamente. assim, nossa, tem aquelas pessoas lá, estão lá faz 3 anos e não vi aqui, né? E assim, e qual é o objetivo do PG? É gerar discipulado, porque Jesus ele falou assim, ide e fazei discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Os discípulos que caminham conosco não são nossas ovelhas, não são nossos discípulos. Eles são discípulos, são ovelhas de Cristo. O Senhor nos comissionou cuidar delas aqui, sabe? E o papel principal é treinar essas pessoas e ativar os santos para ter uma vida de santidade com Cristo. Uau. Esse é o papel do Mevan. Amém. E além desse discipulado, então, vai ter alguma escola bíblica, além dos cultos? Como que vai ser os cultos também? Então, agora, de início, nós vamos ter 3 cultos durante a semana. Que vai ser o culto de domingo, que é o culto da família, né? Que vai ser a partir das 19h30, todo domingo. Quarta-feiras, nós vamos fazer um culto temático. Vai ser, cada semana vai ser um tema. Mas que tipo de tema, pastor? Não, vai ser um culto de mulheres, um culto de homens, um culto de cura e um culto de crianças. A princípio seriam esses nas quartas-feiras. E aos sábados vai ser um culto para jovens, de 0 a 100 anos. Amém, eu posso participar desse, então. Por quê? Liberado, amor. Por que o culto... Por que um culto de jovens? Porque é um culto que vai falar a linguagem da juventude, entendi. Sabe? Não é que vai ser largado lá, vamos lá e fazer. Não, é um culto que vai ter a linguagem, vai ter a desenvoltura que o jovem precisa, não que seja para atrair ele por causa do culto, mas para que ele se sinta pertencente, como você se sente pertencente ao Mevan Telêmaco Borba hoje, para que as pessoas, os jovens que venham, comecem a entender esse lugar em Cristo que está sendo construído dentro da cidade de Telêmaco Borba. Entendi. O bom é que vai ter para todos os gostos, isso. Digamos assim. E aí, né? ó, o que a questão da escola bíblica, o Mevan ele tem uma plataforma de ensino que chama-se Mevan Academy. O que é o Mevan Academy? É uma plataforma online onde os pastores do Mevan e alguns pastores eles já geraram um material e esse material é repassado para nós. E nós ministramos esses cursos aqui em Telêmaco Borba. Então, a gente já iniciou, a gente já teve uma turma, né, Ana Paula? Que você participou, você e o Renan participaram, mais alguns irmãos. A gente está na segunda turma já, no segundo módulo, Centralidade em Jesus. São temas, assim, muito profundos que o Senhor tem nos levado a conhecer cada dia mais Ele. E a partir de agora, de 2025, nós vamos intensificar essa escola
do Mevan Academy, para que mais pessoas possam participar. Não somente pessoas que estão dentro do Mevan, outras pessoas também possam Outras participar. pessoas, assim, que também que não vão congregar junto ali no Mevan, mas também vai ser aberto. Sim, vão poder participar. E eu posso dizer que eu já participei da primeira turma, é destrinchado a palavra lá, né? É Bíblia É Bíblia pura. e pura. É. Uhum. E é muito gostoso, porque você ouve de uma forma diferente. Né? Não é uma pregação, né? Não é não é um podcast, não é Não é uma aula. não é uma aula, é diferente. É o próprio Espírito Santo Uhum. renovando em nós a esperança da fé, a esperança do amor. Não é uma teologia. Não é uma teologia. É diferente. Exatamente. Mesmo. É muito gostoso. É leve. É leve. É gostoso. E assim, nós entendemos que precisa ter o conhecimento para que você possa ter um crescimento. Sim. A partir do conhecimento. Não é só conhecer as Escrituras. Porque se eu só conhecer as Escrituras, ele se torna somente mais um livro que eu conheço. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu começo a vivenciar aquilo que as Escrituras está sendo revelado a partir das Escrituras para a minha vida, eu começo a colocar em prática, aí sim eu estou me tornando cada dia mais um cristão. Mais parecido com Cristo. Que esse é o nosso objetivo, né? Para finalizar mesmo, assim, eu queria que os pastores, né, pudessem deixar uma mensagem, mas antes também, né, quero mais uma vez expressar a minha gratidão, porque antes de sair de casa, hoje de manhã, ontem à noite, quando a gente teve a certeza de que ia dar certo, que a gente ia fazer, né, esse primeiro episódio dessa casa nova, né, desse podcast em Casa Nova, eu vinha pensando, né, como o Senhor trabalha, né, como Deus trabalha perfeitamente mesmo, como a gente tá aqui falando e vamos falar sempre. A gente ficou um bom tempo, né, e arruma aqui, não dá certo ali, pensa em chamar fulano, ciclano, beltrano e pastor fora, né, eu e o pastor sempre falava, né, o pastor tinha a vontade de chamar e não deu certo, não dava certo, enrolava algum equipamento e assim a gente foi e olha como Deus estava preparando. Ele queria que fosse vocês dois, porque vocês dois vão ser a base da nossa igreja, né? Então ele queria que fosse vocês dois. E eu tava assim, desde ontem, pensando e agradecendo a Deus por poder ter essa oportunidade, por poder ser a pessoa, não só eu, né, mas eu sou a pessoa que aparece na frente das câmeras, equipe, né? Mas toda a equipe, assim, de saber que a gente começou essa casa com pessoas como vocês, com ter a honra e o privilégio de receber vocês serem as primeiras pessoas que entraram aqui, que pisaram e que conversaram com nós. Eu tenho certeza que daqui para frente esse espaço vai voar. Porque, como vocês sempre falam, né, da bênção e da... Como que a pastora falou um dia? Que se encosta assim, que recebe... Como que é? A transferência de unção? Tenho certeza que um pouquinho da unção de vocês vai ficar aqui nesse lugar. Amém. Então, eu quero só agradecer muito vocês. E falar, assim, para as pessoas, né, que vão ouvir, né, vão ver, estar vendo esse episódio depois, o quanto vocês são pessoas abertas. Eu acho essa abertura que vocês dão, eu acho fantástico, assim. Foi o que me fez continuar caminhando, ter esse relacionamento, porque é uma coisa que a gente não vê muito hoje em dia em pessoas. As pessoas, elas vão crescendo dentro de igrejas, dentro da fé, e elas vão ficando cada vez mais distantes, cada vez mais como se virando estrelinha,
né? E é uma coisa que não acontece com vocês. Vocês são solícitos, vocês são abertos, a gente troca mensagem o tempo todo, a gente tá ali sempre chorando, Não e precisa marcar horário, né? pastor, pastora, né? E vocês estão sempre ali conversando, vocês se preocupam. A pastora já aconteceu várias vezes de do nada ela me mandar mensagem: você tá bem? Como que essa pessoinha sabe que eu não tô bem se eu não falei nada pra ela, né? E a gente sente. O meu esposo, o Renan, também fala muito, muito, muito sobre a questão da paternidade, que o pastor é um exemplo, assim. A gente, até a voz do pastor parece que é a voz de um pai calmo, assim, que fala: senta aqui, filho, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo, vamos falar sobre isso, né? Então, eu, Ana Paula, né, e todos nós desta casa, a gente deseja, né, e a gente sabe, né, a gente crê que o que vai acontecer a partir do dia 12 é mais um passo, né, para alcançar mais pessoas mesmo. E disso eu não tenho dúvidas. Aleluia, Eu glória a agradeço Deus. muito, muito, muito a vocês. Eu por quero estarem também aqui. agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos aqui, por tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Ele é soberano, ele é o único que pode fazer. E tem uma frase que nós usamos muito: só pode nos mover, só pode nos parar aquele que nos move. E nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos move. Então nós vamos aonde Ele quer que a gente vá. Até onde Ele quer que a gente vai seguir. E o nosso papel aqui como corpo e corpo de Cristo, Igreja de Cristo em Telêmaco Borba, é preparar o caminho para a continuidade, para que a próxima geração, eu tenho falado nesses dias, que nós somos a geração que vai asfaltar o caminho para que as próximas gerações possam andar mais rápido. Não porque precisa ter pressa, mas porque andando mais rápido vai alcançar muito mais pessoas para o reino de Deus. E assim, como igreja estabelecida na cidade de Telêmaco Borba, eu quero agradecer, né? Primeiro, agradecer a Deus, agradecer você, Ana, por nos trazer aqui, né? Nesse ambiente novo, o primeiro. É uma primícia que nós estamos entregando e é para o Senhor. Talvez nós pensássemos: vamos trazer alguém que vai gerar um recurso para nós, que vai trazer um retorno de todo o investimento que nós fizemos, né? Era R$10 e um sonho de cada um, né? R$10 e um sonho. E não, o Senhor, nós estamos entregando uma primícia para Ele. E quando nós pensamos primeiramente naquilo que o Senhor em nossas vidas, nós vamos entregar tudo. Nós não vamos entregar só os 10%, nós vamos entregar tudo para Ele. E se fosse para eu dizer algo, uma mensagem, assim, deixar algo para a cidade de Telêmaco Borba, para as pessoas que vão nos ouvir, que entregue tudo para o Senhor. Deixa tudo no altar, deixa tudo para Ele. Ele é soberano em todas as coisas. E eu não posso deixar, né, também de agradecer o Renan, teu esposo, que tem o trabalho dele e rala aqui com a gente, e a gente pede as coisas, ele faz. O Rafa, né? O Rafa que veio com todo o intelecto, né? Porque sem a capacidade intelectual de uma pessoa como ele, de saber o que fazer e como fazer, nós não conseguiríamos, né? A Tayana, que foi a roteirista, que idealizou, foi a nossa roteirista, nos deu as dicas, deu as orientações. Então, são muitas pessoas. Josafá, Juliette, por causa do espaço, né? E se fosse para agradecer, tem muita gente. Alguns pastores aqui da cidade que estão sonhando o mesmo sonho com a gente, sabe? Eu tive com um pastor essa semana, assim, que a gente estava conversando, assim, e era nítido. O Espírito Santo nos visitou naquele momento e a gente viu, assim: não, pode ir que eu tô junto com você. Eu tô junto, tô do teu lado, cara. Vai. Só vai.
sabe? Não que a gente não acreditasse no que Deus falou, mas são pessoas que estão Confirmando. sonhando o mesmo sonho que nós sonhamos. Uhum. E é isso que nós queremos deixar para a cidade de Telêmaco Borba, uma cidade onde o governo de Cristo já está estabelecido. E agora cabe cada um de nós, cada denominação, cada bairro que existe uma denominação, cada lugar que exista uma denominação, que ali seja uma chama queimando, que possa incendiar essa cidade, pelo amor de Deus, e que realmente essa cidade continue sendo transformada. Ela já está sendo. E nós queremos ser queremos ser uma igreja que vai somar para trazer essa chama de Cristo para essa cidade. Esse que é o nosso objetivo, Ana. Agradeço aí a Deus e a todos esses que eu falei, alguns que eu esqueci, me perdoe, mas estão no nosso coração, né? Deixou essa mensagem. Faço das palavras dele a minha, né? Mas para quem... É gratidão, né, amor? É gratidão. Nossa palavra nesse tempo é gratidão. Nesses últimos dias desculpa te cortar, amor. Eu tô sendo o pai, né? O esposo, o pai, o profissional no qual eu tenho que trabalhar, o pastor, daí o eletricista, o pintor, o marceneiro. Bob Construtor. Então, e assim, e tem sido tão... Tá em ação. E tem sido tão bom, assim, poder estar junto com os irmãos e você vendo o brilho dos irmãos, falando, não, vamos lá, eu vou tal hora. As crianças assim, também. Eu vou também, os filhos estão lá. Nossa, pai, eu quero aprender aqui vai ser nossa igreja, Sim, mãe. A gente olha aquele lugar antes, né? Quando a gente chegou lá, olhou assim, agora Tá ficando... a atmosfera dele já é diferente. Eu lembro o primeiro dia que a gente começou, a primeira obra que nós fizemos lá. Daí nós estávamos em alguns irmãos, eu falei assim, irmãos, eu comecei a orar lá, porque eu falei assim, vamos orar, e a gente orou, a gente estabeleceu lá, né, aquilo que o Senhor já havia programado, né, para esse tempo, então foi estabelecido o reino de Deus ali naquele lugar. O nosso papel é difundir o evangelho através das pessoas que o Senhor vai mandar para nós. Amém. E vai sim. E para você que ficou curicando aí, bem curioso, Olha lá. né? Você tem que curicar a Bíblia. Boa. Não pode deixar ela só aberta no Salmo 91, que não vai acontecer nada. Então, se posicione em casa, dobre o teu joelho, busca a face do Senhor, que todas as demais coisas você vai ver que Deus, ele é fiel e ele é justo. Ele vai estar com você em cada processo, em cada dificuldade, te ajudando. Se com Deus já é difícil, imagina sem Deus, né? Eu amo a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses versículos para mim são chaves. Por quê? Porque você tem que ser verdadeiro com Deus. Você não pode dobrar o teu joelho e falar, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu. Ele sabe que ele criou a terra. Ele sabe que ele é Deus. Mas você precisa se esvaziar das tuas mazelas. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu menti. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu roubei. Sabe? Se arrepender e ser verdadeiro com Deus. Porque quando você é verdadeiro com Deus, a verdade vem e liberta. Porque Ele é a verdade. Então, assim, para você que está me ouvindo, rasgue o teu coração, sabe? Perante o Senhor, aonde você estiver. Independente da denominação que você está, mas procure conhecer Ele verdadeiramente. Não viva só de culto em culto, uma religião de colocar uma roupa de culto e bonitinho, mas o teu interior tá todo aí feridento, né? Que você possa realmente, sabe, ser curado
pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu ia pedir para nós fazer uma oração, a pastora já começou. Aleluia. Vocês oram por nós? Amém. Amém. Por nós, por o que está acontecendo, Amém. pela igreja. Amém. Vamos, Glória a vamos Deus. fechar com uma oração? Vamos. Pai querido, nós, nesse momento, Pai, nós entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós declaramos, Senhor, que nada disso seria possível sem a Tua vontade estar estabelecida em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esse ambiente aqui nas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos que cada episódio que acontecer nesse lugar, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que pessoas, Pai, sejam transformadas pelo poder do Teu Evangelho, Pai. Ah, Pai eterno, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo quanto que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós queremos também, Senhor, nesse momento entregar esta cidade nas Tuas mãos, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor, que o governo de Cristo está estabelecido nessa cidade, sim, Pai. E, Pai, nós queremos também, Senhor, dizer que os 4 cantos dessa cidade, o Teu Evangelho vai ser falado através das pessoas as quais o Senhor já tem comissionado, Pai. Através das denominações que já estão estabelecidas, Senhor, em cada canto dessa cidade, Senhor, que o Teu amor vai ser entregue, vai ser divulgado, vai ser entregue na vida das pessoas, aquelas que nunca ouviram falar de um amor tão grande, um amor que excede todo o entendimento humano, o amor que vem e traz tudo aquilo que nós precisamos para caminhar conforme a Tua vontade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e eu entrego nas Tuas mãos também, Senhor, essa inauguração, esse dia especial que o Senhor preparou para nós estarmos iniciando como igreja aqui na cidade de Telêmaco Borba, como o Mevan Telêmaco Borba. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Tira, Senhor, de nós todo orgulho, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que possa, talvez, querer a glória para nós, porque nós devolvemos a glória para Ti, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, em nossas vidas, Pai. E que, Senhor, o Teu amor, Senhor, seja primazia na vida de cada pessoa aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e oramos com a certeza, Pai, que o Senhor continua agindo em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Muito obrigada.